6 de maio de 1945. Reims, na França. Um dia cinzento, chuvoso e sem graça. Em uma escolinha de tijolos vermelhos, o destino do mundo estava em jogo. Ali ficava o quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada, o Chaef. Do lado de fora, as ruas estavam cheias de policiais militares. Por dentro, o ar pesava com fumaça de cigarro e uma tensão nervosa. Generais dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Rússia e da França aguardavam ansiosos. Olhavam para os relógios. Tomavam um café ruim. E esperavam. Até que um carro parou e dele desceu um homem que parecia o vilão prussiano ideal. O coronel-general Alfred Jodl, chefe das operações do Alto Comando Alemão, o braço direito de Hitler por 6 anos. O responsável por assinar as ordens para bombardear Londres, invadir a Rússia e executar comandos. Ele entrou na escolinha. Mantinha a cabeça erguida. Usava seu monóculo. O uniforme estava impecável. Sua cruz de ferro pendia no pescoço. Caminhava com a soberba de alguém que ainda se achava superior. Esperava ser tratado como um cavalheiro. Achava que encontraria seu par, o comandante supremo, General Dwight D. Eisenhower. Imaginava sentar-se, tomar conhaque e negociar uma paz entre soldados. Estava enganado. Eisenhower estava em seu escritório, no fim do corredor. Viu Jodl chegar, mas não se levantou. Não saiu para recebê-lo. Em vez disso, virou-se para seu ajudante e deu uma ordem que esmagou o ego alemão. Não o verei. Não falarei com ele. E não apertarei sua mão. Diga-lhe que ele veio para assinar, não para conversar. Nas próximas 24 horas, o general Jodl ficou suando em bicas. Não o trataram como um dignitário, mas como um criminoso. E quando ele tentou bancar o esperto, Eisenhower soltou uma ameaça tão dura que pôs os alemães de joelhos. Essa é a história real da rendição alemã. É o relato de como os nazistas tentaram enganar os aliados uma última vez, e de como Eisenhower usou o silêncio, a raiva e uma caneta tinteiro para acabar com o Terceiro Reich para sempre. Para compreender a arrogância do general Jodl, precisamos ver o que rolava na Alemanha. Adolf Hitler havia morrido. Atirara em si mesmo em seu bunker no dia 30 de abril. Mas o governo nazista não acabou com ele. Ele se transformou. Hitler havia indicado o grande almirante Karl Dönitz como sucessor. Dönitz estava em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa. Montou um novo governo. Ainda achava que a Alemanha tinha força. Ainda acreditava que podia barganhar. O plano de Dönitz era direto: dividir os aliados. Queria se render aos americanos e britânicos no oeste, mas continuar lutando contra os russos no leste. Esperava que os americanos o ajudassem a salvar o exército alemão da vingança de Stalin. Ele chamou o general Alfred Jodl. Vá até Eisenhower, converse com ele, atrase a rendição, ganhe tempo para nós. Cada dia de conversa é um dia a mais para deslocarmos mais soldados para o oeste. Jodl topou. Arrumei suas malas. Pensava que ia em uma missão diplomática. Acreditava que podia ser mais esperto que o cowboy americano Eisenhower. Não percebia que Eisenhower esperava por esse instante há 3 anos. E que Eisenhower não tinha mais paciência. Antes de Jodl chegar, os alemães mandaram um emissário de teste, o almirante Hans-Georg von Friedeburg. Ele desembarcou em Reims no dia 5 de maio. Entrou no quartel-general esperando um banquete. Em vez disso, o levaram para uma salinha simples. As paredes cobertas de mapas. Mapas que exibiam o colapso do exército alemão em todos os lugares. Ele foi recebido pelo chefe de Estado-Maior de Eisenhower, o general Walter Bedell Smith. Bedell Smith era conhecido como o homem de confiança de Eisenhower para tarefas sujas. Tinha pavio curto, sofria de úlcera e detestava nazistas. Friedeburg tentou fazer um discurso.
Queremos nos render às forças no norte, disse ele, mas precisamos seguir combatendo os russos. Bedell Smith o encarou. Não, só aceitamos rendição incondicional em todas as frentes, leste e oeste, ao mesmo tempo. Friedeburg rebateu. Mas os russos são selvagens. Vocês não podem nos obrigar a nos render a eles. Smith apontou para o mapa. Olhe para a sua situação, almirante. Você não tem mais exército, só fantasmas. Friedeburg desabou. Começou a chorar. Disse que não tinha autoridade para assinar uma rendição total. Era só um mensageiro. Smith concluiu que o sujeito era inútil. Mandou. Use o rádio. Diga a Dönitz para mandar alguém que possa assinar de verdade e que se apresse. No final da tarde de 6 de maio, o carro parou. O general Jodl desceu. Diferente de Friedeburg, ele não chorava. Olhou ao redor do quartel-general americano com desdém. Era o cérebro do exército alemão. Acreditava que podia se safar de qualquer coisa com conversa. O levaram para a sala de guerra, um espaço amplo que antes era uma sala de aula. Reims era uma escola. No centro, uma grande mesa de ping-pong coberta por um pano verde. Seria a mesa da rendição. Jodl observou o ambiente. Onde está o general Eisenhower? Perguntou. O oficial americano respondeu. O general Eisenhower não está presente. Você vai lidar com o general Smith. Jodl se sentiu ultrajado. Era um coronel-general. Tinha patente superior à de Smith. Ele insistiu em encontrar o comandante supremo. O pedido foi negado. Eisenhower permaneceu em seu escritório particular, com a porta fechada. Ele se recusava a compartilhar o mesmo ar que o general nazista até que a guerra estivesse oficialmente encerrada. Tratava-se de um insulto premeditado. Isso transmitia a Jodl. Você não é um chefe de Estado. Você é um prisioneiro. As negociações tiveram início, ou melhor, o debate acirrado começou. Jodl se acomodou à mesa. Ele expôs suas jogadas. Estamos dispostos a nos render ao Ocidente, declarou. Mas não podemos ordenar que nossas tropas no leste parem de lutar. Elas estão apavoradas com o Exército Vermelho. Se mandarmos que se rendam, elas vão desobedecer. Ele sugeriu uma rendição gradual. Deixem-nos nos render a vocês, os americanos agora, mas concedam-nos 48 horas para retirar nossas tropas da Rússia. Era uma armadilha. Jodl pretendia aproveitar essas 48 horas para preservar as divisões Panzer, de modo que pudessem talvez voltar a combater mais adiante. Ele buscava criar uma divisão entre a América e a Rússia. Bedell Smith retornou ao escritório de Eisenhower. Ele relatou a Ike o que Jodl estava propondo. Eisenhower andava de um lado para o outro, fumando. Ele compreendia perfeitamente o que Jodl tramava. Sabia que os alemães estavam ganhando tempo. Eisenhower interrompeu o vai e vem. Encarou Smith. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele deu a ordem que encerrou o jogo. Smith voltou à sala de guerra. Não se sentou? Parou de pé sobre Jodl. Transmitiu a mensagem de Eisenhower. O general Eisenhower diz não. Sem adiamentos, sem etapas, sem acordos. Jodl tentou interromper, mas o general Smith bateu a mão na mesa. Escute-me! O comandante supremo ordenou. Vocês assinarão a rendição incondicional agora mesmo. Se não assinarem, ele mandará fechar as linhas aliadas. Jodl congelou. Fechar. Sim, confirmou Smith. Vamos selar a frente ocidental. Não permitiremos que um único soldado alemão cruze para nossas linhas. Vamos empurrá-los de volta. Vamos abandoná-los aos russos. E então o golpe final. E vamos parar de aceitar refugiados alemães. Isso era o checkmate. Milhões de civis alemães fugiam para o oeste. Se Eisenhower fechasse a fronteira, eles ficariam presos entre os americanos e os soviéticos. Seriam massacrados. Eisenhower estava dizendo na prática: assine o documento
ou eu deixarei seu povo morrer. Yodel empalideceu. Percebeu que os americanos não estavam para brincadeiras. A guerra de cavalheiros havia terminado. Isso era o fim. Ele pediu autorização para radiografar o almirante Dönitz. Enviou uma mensagem codificada. Eisenhower exige rendição total imediata. Ameaça fechar as linhas, sem alternativa. Solicito permissão para assinar. Horas se arrastaram. A tensão no ambiente era insuportável. Xícaras de café se acumulavam. Cinzeiros transbordavam. Por fim, à meia-noite, veio a resposta. Dönitz autoriza a assinatura. 2h41 da manhã, de 7 de maio de 1945. As câmeras foram posicionadas. As luzes ofuscavam. Repórteres subiram em cadeiras para ter uma visão melhor. Yodel ocupou seu lugar à mesa. Ao lado dele, o almirante Friedeburg. Do outro lado, Bedell Smith, representando Eisenhower, um general francês e um general russo. O documento foi colocado diante de Yodel. Ato de rendição militar. Era conciso, direto. Nós, os subscritos, nos rendemos incondicionalmente todas as forças. Yodel pegou a caneta. Sua mão tremia levemente. Ele rabiscou seu nome. Alfred Yodel. Em seguida, os outros assinaram. Durou apenas alguns minutos. A guerra na Europa, que ceifara 60 milhões de vidas, foi desligada com uma gota de tinta. Após assinar, Yodel largou a caneta. Levantou-se, ajeitou o uniforme. Olhou para os oficiais aliados. Queria proferir algo. Queria ter a última palavra. Falou em inglês. General, com esta assinatura, o povo alemão e as forças armadas alemãs estão, para o bem ou para o mal, entregues nas mãos do vencedor. Fez uma pausa. Tentou parecer compassivo. Nesta guerra, que durou mais de 5 anos, ambos conquistaram e padeceram mais do que qualquer outro povo no mundo. Ele pedia compaixão. Falava do sofrimento alemão. Não citou os judeus, não mencionou os poloneses, não aludiu ao Blitz. Ficou ali, o arquiteto do Holocausto, implorando por empatia. O salão esfriou. Ninguém respondeu. Ninguém acenou. Apenas o fitaram com rostos de pedra. Yodel entendeu que não haveria piedade ali. Fez uma saudação rígida e se virou para sair. Mas antes de deixar o prédio, foi informado. O general Eisenhower vai recebê-lo agora. Yodel se endireitou. Pensou. Finalmente, soldado para soldado, ele me respeitará. Caminhou pelo corredor até o escritório de Eisenhower. Entrou. Eisenhower estava de pé atrás da mesa. Parecia um gigante. Não sorriu. Não ofereceu uma cadeira. E, acima de tudo, não estendeu a mão. Para um oficial alemão, um aperto de mão significa tudo. Simboliza honra, respeito mútuo. Ao recusar o gesto, Eisenhower declarava: "Você não é um homem honrado. Você é escória." Eisenhower falou. Sua voz era gélida. "General Yodel, o senhor compreende os termos desta rendição?" Yodel assentiu. "Yodel, você compreende que todas as forças alemãs precisam parar de atirar agora mesmo e que qualquer desobediência será severamente punida." Jawohl. Eisenhower o fitou por um bom tempo. Isso é tudo. Foi uma ordem de saída, como se estivesse dispensando um empregado. Yodel ficou ali, atordoado. Ele saudou mais uma vez. Eisenhower não devolveu a saudação de imediato. Esperou um pouco. Depois, deu um aceno quase imperceptível. "Levem-no daqui." Eisenhower fez sinal para os guardas. Yodel saiu da sala. Parecia destruído. Toda a soberba havia sumido. Ele entendeu que, para os americanos, não era um grande general. Era apenas um perdedor. Quando Yodel saiu, a atmosfera tensa no ambiente se dissipou. A equipe de Eisenhower se aglomerou ao redor dele. Estavam comemorando, trocando apertos de mão, abrindo champanhe. Eisenhower pegou as 2 canetas douradas que usara para redigir a mensagem de vitória. Ele as ergueu. Entregou uma para Bedell Smith.
Deu a outra para o comandante britânico, mas guardou o sinal de V para Vitória, formado pelas canetas, para os fotógrafos. Ele sorriu. O famoso sorriso de Ike finalmente voltou. Ergueu as duas canetas em forma de V, Vitória. Em seguida, sentou-se para enviar a mensagem oficial a Washington e Londres. Sua equipe havia preparado discursos longos e poéticos. As forças da liberdade triunfaram sobre a tirania. E assim por diante. Eisenhower os leu. Balançou a cabeça. Muitas palavras, disse ele. Pegou um papel e escreveu a mensagem mais icônica da guerra. 5 palavras. A missão desta força aliada está cumprida. 7 de maio de 1945. Simples, verdadeira, impactante. O que aconteceu com os homens naquela sala? O almirante Friedeberg, aquele que chorou. 2 semanas depois, não aguentou a humilhação. Entrou em um banheiro e engoliu veneno. O general Alfred Jodl. Ele achava que havia fechado um acordo. Pensava em se aposentar. Em vez disso, os aliados o prenderam. Levado a julgamento em Nuremberg, o tribunal que mencionamos antes. Acusado de crimes de guerra. Foi enforcado em 1946. O homem que assinou a rendição morreu no fim de uma corda. E Eisenhower, ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. O homem que se recusou a apertar a mão de um nazista virou o líder do mundo livre. A rendição em Reims foi além de um simples trâmite legal. Representou uma declaração moral. A recusa de Eisenhower em tratar Jodl como igual definiu o tom do mundo pós-guerra. Deixou claro que os nazistas não eram só inimigos que perderam uma partida. Eram criminosos que violaram as leis da humanidade. Ao negar aquele aperto de mão, Eisenhower purificou as mãos dos exércitos aliados. Manteve-as limpas. Foi o insulto supremo e a justiça máxima. Eisenhower se negou a demonstrar respeito ao general nazista. Alguns dizem que ele deveria ter sido mais diplomático. A maioria afirma que ele estava totalmente certo.